Amém? Quantos amam ofertar ao Senhor Jesus aqui? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero chamar o Jorge, que vai estar nos ministrando. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui. Shalom, irmãos, amém? Shalom, macho, amém? Vou estar lendo em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Já vou começar aqui. E eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amém? Vou ler mais um texto, vai. Vamos lá para Lucas 19. Capítulo 8. Versículo 6, perdão, Lucas 19, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo: Entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Aqui são duas passagens bem conhecidas que nós crescemos ouvindo sobre o jovem rico e sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era conhecido naquele tempo como o líder dos publicanos. E eu lendo sobre esse texto, a gente vai um pouco mais a fundo sobre o que é ser líder dos publicanos. Era ser líder de uma raça bem ruim naquele tempo, meu irmão. Cobrador de imposto. Além do cara ser cobrador de imposto, ele era o líder deles. Tem aquele ditado, né? Sempre o líder é o pior, né? O mais corajoso a fazer, o que tem mais peito. Quando eu vou para a história do jovem rico, e eu me deparo com o jovem rico, eu começo a me deparar com a famosa religiosidade que a gente tanto ministra nesse altar. A gente diz que a gente tem costume de dizer que nós temos uma vida no altar. Nós temos costume de dizer que, Senhor, nós já o amamos. Senhor, nós já o servimos. Senhor, o que nós fazemos aqui, nós fazemos de todo o coração. A minha adoração é para Ti. O meu cântico é para Ti. Mas quando o Senhor fala para a gente fazer algo que fere o nosso ego, nos incomoda, a gente deixa de seguir Ele por alguns instantes. E geralmente, quem é responsável do lar, quem é aquele sacerdote que cumpre seus princípios dentro do lar, ele sabe como que aperta quando falta algo dentro de casa. Eu começo a entender uma coisa, Vinícius. Se um menino, ele cumpre todo esse tipo de propósito, o que é vender tudo o que tem? Então é possível cumprir propósito sem amar Jesus? Porque quem cumpre tudo isso de propósito, automaticamente já o ama. E quem o ama, entrega, vende, dá. É que a realidade é que é muito fácil hoje a gente falar de boca tudo que nós fazemos, aonde só Ele vê que nós somos realmente no quarto. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou fazendo, eu estou ofertando, eu estou primiciando, eu estou dizimando. Às vezes você nem está. Você está enganando a si mesmo. E o Senhor está falando: eu te conheço. Mas mesmo assim, se eu vim para o líder de um povo que cobra impostos, imagina para você. Agora nós voltamos para Zaqueu, meu irmão. O jovem rico praticou esse evangelho a vida toda. Desde novo já cumpria a proposta, honrava pai e mãe. Mas aí vem Zaqueu, com um dia só tendo com Jesus. Ou melhor, um entardecer e uma noite. Quer dizer que uma noite com Jesus foi o suficiente para quebrar toda a vida que o jovem rico teve de religiosidade. Porque quando nós encontramos Jesus, nós não amamos Ele pelo tempo que nós o conhecemos, mas é pela forma que nós nos relacionamos.
Nós precisamos estar em Cristo a ponto de não ser necessário, como eu sempre digo, muita ministração. Porque quando nós temos consciência de quem Ele é, nós simplesmente fazemos por amor. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu daria que o Senhor, Ele procura homens responsáveis. Porque os meninos, eles procuram motivos para fazer. Os homens não, eles fazem porque tem que fazer. Ser responsável na presença do Senhor, meu irmão, é ser honrado de uma forma que, por mais que seja difícil, é uma honra. Eu vou te falar isso agora. Tem uma passagem que eu sou muito apaixonado nela. Quando Pedro, ele nega Jesus, antes dele negar Jesus, o Senhor, ele testifica o propósito dele na terra para Pedro. E Pedro olha para Jesus e fala: não, se depender de mim você não morre. Mas Jesus, conhecendo Pedro, fala: tu me negarás antes do galo cantar 3 vezes. Eu não, Senhor. Por quê? Porque de boca eu te amo, mas a minha intimidade só o Senhor conhece. Agora Pedro, já preparado para o que vem, mas não sabia que o negaria, o nega. Pedro, 3 anos com Jesus, adquirindo maturidade, mesmo assim teve o comprometimento de negar Jesus. Não é porque Pedro não amava Luan, mas talvez aquele tempo não era o tempo propício. Aquele tempo ele não sabia administrar os sentimentos dele. Então Jesus, ele encontra uma hora oportuna. Lembra que eu falei que homens assumem a responsabilidade? Judas, quando ele traz Jesus, ele comete suicídio. Mas Pedro, quando ele decepciona Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia. Mas ele sabia que talvez o mar era lugar de encontro. Agora Pedro escuta Jesus falando para ele jogar a rede do outro lado. Ele identifica a voz, pula no mar, veste as roupas, pula no mar, encontra Jesus. Jesus olha para Pedro e fala, depois de um breve dialeto ali, Jesus olha para Pedro e fala: ei Pedro, tu me amas? Pedro fala: eu te amo, Jesus. Ô Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, você se lembra que eu conheço o teu coração? Pedro responde para Jesus: tu sabes. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, para aqueles que têm uma vida em oferta no altar, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando para Pedro: eu estou designando para você uma responsabilidade que era minha. Você é herdeiro do meu ministério. Porque aquele que oferta a vida, ele é honrado com galardão, meu irmão. Já pensou você receber um ministério das mãos do próprio Jesus? Ô Vinícius, Jesus tem que encontrar muita maturidade em você. Você me negou a primeira vez, teu caráter foi forjado, foi a finalidade para o teu caráter ser forjado. O que você tem agora? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te deixo como embaixador desse ministério. Você vai começar depois que eu subir. O que nós precisamos entender é que homens posicionados, eles assumem a responsabilidade. Se tiver que ofertar, eles ofertam. Se tiver que seguir, eles seguem. Se tiver que fazer, eles fazem. Eles não retrocedem. Eles podem até sentar, até pescar por 1 hora, por algumas horas, alguns dias. Mas quando a ficha cai, eles falam: pera aí, eu sou do meu amado. Ele me separou para isso. Eu não tenho tempo de ficar com rede na mão, se Ele me chamou para levar a palavra dEle adiante. Eu sei que às vezes nós, como homens, meus irmãos, como macho, vocês são macho? Amém. Nós às vezes colocamos, eu vim no carro conversando com o Sérgio isso. Às vezes nós colocamos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades na frente dos nossos princípios. Isso é normal, meu irmão. O homem que fala que não penso nisso, é muito difícil. Só que eu te falo uma coisa: vale a pena honrar o Senhor. Vale a pena, meu irmão. Esses dias uma pessoa fez um voto com o Senhor, um propósito de fogo, e ele foi honrado. Eu falei: meu Deus do céu, que doideira. Porque quando você é responsável e você coloca o Senhor como o doutor da tua vida, é impossível que as coisas não aconteçam, meu irmão. Hoje eu quero te convidar a ser responsável. Eu quero te convidar a entregar algo sólido no altar do Senhor, algo que seja firme no altar do Senhor. Uma oferta, uma primícia, honrando o Senhor com seus dízimos. Não se acovarde. Eu quero te convidar a fazer isso essa noite. Se coloque de pé. O Senhor, Ele te chamou não para ser só um dizimista, um primiciante, um ofertante. O Senhor te chamou para ser responsável. O Senhor te chamou para ser responsável. Quando nós olhamos a palavra responsabilidade, e nós vemos o vídeo que foi soltado aqui ontem no final do culto, onde os teens terão um culto aqui, na esquina nós olhamos e nós falamos: meu, é minha responsabilidade isso, porque meu filho está ali.
Ei, que glória a Deus, mais um lugar para ocupar aqui na rua. A igreja está ganhando forma, mais espaço. Nós precisamos olhar para isso e falar: meu, é muito bom glorificar o Senhor pelo espaço, mas eu preciso fazer algo para manter o espaço. Se a obra dependesse só de gente glorificando, meu irmão, a gente precisa pensar de uma forma racional como homens. Se você ficar glorificando na sua casa, as contas são pagas? O que você precisa fazer? Sair de casa, levantar cedo. A obra precisa de pessoas para cuidar. Seja um voluntário. Seja um voluntário dessa obra, amém? Seja responsável, amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos desde já te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Que o Senhor venha trazer convencimento às nossas vidas sobre a responsabilidade que nós temos, Senhor, de ofertar, primiciar e dizimar na tua casa. Nós sabemos que muitas das vezes as nossas razões são feridas pelo medo, Senhor, de fazer algo em prol a Ti. Mas limpa a nossa mente essa noite, Senhor. Coloca em nós um coração, meu Pai amado, que esteja disposto a entregar o que é Teu e não nosso. Que nós venhamos Te honrar da mesma forma que nós gostamos de ser honrados essa noite, Senhor. Convença o nosso coração para que nós venhamos prestar, meu Pai amado, uma oferta que honre a Tua casa. Isso é que nós queremos Te pedir, Senhor, e Te agradecer. Usa a vida de cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Traga seus dízimos, primícias.